Tudo que a gente precisa fazer com amor e com dedicação, né? É acreditar no que a gente pode fazer. Então, por exemplo, muitas pessoas, né, na questão da educação, eles apenas colocam os métodos, mas os métodos não funcionam. Eu sou a Bianca Luan, sou presidente da Associação Alegra Comunidade. Bianca, seja bem-vinda ao programa TV Social 3. Para nós é um motivo de imensa alegria tê-la aqui. Eu queria que você já começasse nos explicando como foi que surgiu a Associação Alegra. Legal. A Associação Alegra, ela surgiu, né, de um pensamento voltado. Eu sempre trabalhei num centro para criança e adolescente e sempre tive esse contato, né, com a questão de fortalecimento de vínculos. E eu sempre tive vontade de poder agregar na vida das crianças dentro da comunidade, né? Eu acredito que a gente precisa criar possibilidades para as crianças. E aí dentro disso, desse pensamento e muitas vivências que eu tive também com as crianças e contato na época que eu trabalhei, eu resolvi colocar tudo isso num papel, né? E falar, eu quero fazer Alegra. E aí a partir disso foi vindo gradativamente o pensamento. E aí em 2020 eu passei por uma situação pessoal, né, muito difícil, na qual fez eu me dedicar maior nos meus objetivos, né, nos meus sonhos. E aí foi onde eu consegui correr atrás e poder organizar pra gente poder acontecer e hoje, né, ter a Alegra. E por que esse vocábulo alegra? Alegra. Por que justamente essa palavra? Então, Alegra eu acredito que é de alegria mesmo. Eu sou uma pessoa, o pessoal fala, você sorri muito, eu gosto muito de sorrir. Eu acredito que Alegra é para poder alegrar mesmo, tá? Naquele momento, eu acredito que tudo vem de alegrias, independente do que aconteça. A criança tá ali naquele momento, o simples para ela se torna muito. E o sorriso, a questão da alegria que transparece, eu acho que faz toda a diferença. E aí foi aonde, através disso, eu comecei a pensar e falei, por que não Alegra? E aí a gente foi, junto com uma amiga minha, né, que é uma parceira nossa hoje, desenvolvendo o logo e tudo mais. E a gente colocou o A de casinha, depois o A, depois o C de comunidade, que é o sorriso. E tudo veio de encontro com o que a gente imaginava. Isso é até melhor, né? Porque a gente coloca um plano, mas sempre, quando concretizado, fica bem melhor. E aí surgiu a Alegra. Quantas pessoas estão junto com você hoje nesse trabalho? Nossa, já passaram muitas pessoas e acredito que ainda vai passar muitas pessoas, né, por se tratar de algo voluntário. Mas hoje eu tenho 2 educadoras, uma auxiliar, uma pessoa na cozinha auxiliando também e um coordenador. Então estamos aí em 7 e uma pessoa na limpeza. Então estamos em 8 pessoas. É todo trabalho voluntário, a CLTs, PJs? Tudo voluntário. Todas as pessoas que estão conosco, nós estávamos com mais voluntários, mas aí o pessoal acaba, né, tendo oportunidade de um emprego, e aí as pessoas vão se caminhando, né, se direcionando para os seus objetivos. E na Alegra permanece as pessoas que conseguem estar ali, né, que vai tendo essa troca, essa experiência. Então todo o nosso trabalho é voluntário. Então a gente tem aí uma equipe muito bacana que faz todo um trabalho, né, voluntário para poder atender as crianças. E entre os atendidos, qual o número de pessoas? Hoje nós atendemos 50 crianças, né, de terça e quinta, da 1 às 5. Tem uma fila de espera imensa, porque não é fácil, é uma comunidade que precisa muito. Mas é igual eu digo, não adianta a gente só colocar as crianças lá dentro. O trabalho tem que acontecer. Para ele poder acontecer, né, eu digo, com uma qualidade, a gente precisa ter aí esse número. Então a gente está atendendo hoje cerca de 50 crianças. 50 crianças, um número muito bom, né? É, bacana. Sim. E qual a idade deles? Eles têm a faixa etária de 6 anos até 14 anos de idade. E aí a gente tem 2 turmas, a turma 1 e a turma 2. E quais atividades são feitas para o desenvolvimento deles? São apenas atividades lúdicas, recreativas, ou também engloba reforço escolar, desenvolvimento cognitivo? Sim, então, devido a todo esse planejamento de organização, né, eu sou pedagoga e eu sempre tive vontade, principalmente na questão do educacional, auxiliar as crianças. Eu acredito que a educação está na base da informação, onde a gente consegue aí colocar
coisas positivas na cabeça das crianças, né, para poder aí nossa sociedade futura. Dentro disso, a gente sempre pensou num planejamento. Como que funciona essa parte do planejamento educacional? A gente consegue olhar para aquela criança e através da escuta dela a gente consegue entender qual a necessidade. Então a gente traz o quê? Trazemos a parte educacional, que entra assim a questão do reforço, porque infelizmente nós temos crianças de 11 anos de idade que não sabem escrever o próprio nome. Então é uma realidade muito triste, mas que acontece, e as pessoas às vezes não têm nem a noção de que isso acontece. Mas na comunidade é onde a gente mais tem, né? Essa questão dessa defasagem na aprendizagem. E aí dentro disso, nós montamos esse cronograma educacional, trazendo o quê? A parte educacional, reforço, oficinas de aprendizagem. Estamos agora com uma oficina de Libras, que a gente tem uma professora que está se formando em Libras e faz essa troca, né, com as crianças. E eles estão aprendendo ainda mais o português através das Libras, porque para aprender o A, vamos aprender o A em Libras. Então eles estão associando. Então tá uma forma mais, eu posso dizer, nós tentamos trabalhar a forma mais interativa para poder aguçar a curiosidade deles na aprendizagem. E aí através das oficinas. Então nós temos as oficinas de aprendizagem, temos oficinas de Libras, temos a parte do social também, né, que entra a parte de orientação, de conscientização. Agora mesmo estamos trabalhando Setembro Amarelo, já tivemos apresentação sobre bullying, roda de conversa, ouvindo eles, trazendo para a realidade deles aquilo que eles pedem como informação, porque não adianta a gente colocar um tema e não ouvir o que a criança tem a dizer. Então a gente escuta aquela criança e através da escuta a gente faz aquele planejamento com os educadores e colocamos em prática no dia a dia. Podemos dizer que a Associação Alegre, então, tem um método construtivista para o ensino? Tem um método construtivista, é isso. Que bacana. Através do olhar e da escuta das crianças, a gente consegue aí direcionar. Por que eu digo isso? A gente sabe que hoje em dia nas escolas está tudo muito difícil, né? Eu sou professora e eu posso dizer a respeito disso, na questão que às vezes o professor, que ele é concursado, ele vai ali, ele passa a lição e não dá aquela atenção para a criança. Ó, vamos fazer, fez, tá bom, não fez, sinto muito. E dentro disso, quando a gente traz um projeto para dentro da comunidade, a gente cria a possibilidade daquela criança, de ouvir ela, olha Bianca, eu não sei escrever meu nome, então a gente vai aprender junto como escrever o seu nome. Nossa, isso é muito triste ouvir isso que você está me falando. Porque é uma realidade que a gente sabe que, por exemplo, na pandemia, a gente viu que na pandemia quem tinha métodos para poder continuar estudando fez, quem não tinha acabou entrando nessa defasagem que está mostrando assim, vamos dizer, toda essa questão da aprendizagem aquelas pessoas que querem enxergar isso também, porque tem muitas pessoas que infelizmente não querem enxergar, né? E a gente sabe que muitas crianças não aprenderam nada, somente o que aprendeu acabou esquecendo, porque não colocou aquilo em prática, e aí a gente tem esse quadro de crianças que estão analfabetas aí com 11 anos de idade, numa sociedade que a gente diz tão ampla de conhecimento, que a gente sabe que infelizmente não é isso, né? Sim, sim. É realmente triste ouvir que educadores estão ali só por um salário, mas só por um salário. O caminho do magistério é o caminho, talvez eu acho que o do magistério e da polícia é o caminho que todo mundo trilha porque é mais fácil entrar e ficar estabilizado. Infelizmente é dessa maneira, claro que não generalizando. Sim. Mas ainda sobre esse tópico educação, que é muito importante e acredito que pode mudar o nosso mundo, nosso Brasil, o que você pensa sobre a progressão continuada? Tipo, essa coisa da criança se alfabetizar até o 4º ano, né? Ou a 4ª série antigamente, hoje o 5º ano. O que você pensa? Na França deu certo, por que no Brasil não dá? Então, eu bato na tecla disso, né? Tudo que a gente precisa fazer com amor e com dedicação, né? É acreditar no que a gente pode fazer. Então, por exemplo, muitas pessoas, né, na questão da educação, eles apenas colocam os métodos, mas os métodos não funcionam. Por que não tem funcionalidade? Porque não tem dedicação. Porque quando você tem uma dedicação, quando você tem um olhar sensível à escuta que aquela criança está apresentando, aquela criança ela não vai, se ela já sabe escrever o nome dela, ela não vai querer estar aprendendo o nome dela novamente. E aí o que acontece? As pessoas não têm a sensibilidade de entender qual a necessidade para poder ir naquilo, né? Aquela criança já sabe escrever, agora ela precisa de outras formas. Não, a pessoa continua naquilo, então a criança fica, nossa, mas eu já sei isso, mas eu tenho que esperar por causa que o meu amiguinho ainda não sabe. Porque eles não sabem associar e fazer com que aquilo se torne algo interessante
para toda aquela faixa etária que está ali, né, incluída dentro daquela sala de aula, vamos dizer assim. E aí acaba que colocam metas, e aí vamos supor, jogam muita coisa ou não jogam nada. E a gente vê que são coisas que são faladas, porém não são executadas realmente com uma funcionalidade, porque não tem o olhar para aquela realmente, para a necessidade que aquela criança está apresentando. Sim, concordo plenamente. Eu sou um educador socio-interacionista. Eu tenho um método histórico muito vivo em mim, histórico-cultural, né? De Vygotsky. E o que você acha que é a maior dificuldade para esses alunos da comunidade? É o meio em que elas estão inseridas? É a realidade social deles que atrapalha o desenvolvimento? Você acha que a família também influencia nessa coisa da aprendizagem, na aquisição do conhecimento? Olha, olhando para a comunidade, né? Eu acho que quando a gente está numa comunidade, eu olho e vejo que as pessoas são muito esquecidas. Quando elas não são esquecidas, elas não têm a informação. E quando elas têm a informação, elas não vão em busca da informação. Elas não vão em busca de concretizar. Às vezes as pessoas, eu falo isso abertamente para muitas pessoas, às vezes as pessoas se acostumam e se acomodam com a situação em que vivem. E isso é triste, né? Porque quando a gente chega com um projeto, por exemplo, um projeto social dentro de uma comunidade, a gente traz aquilo para poder mudar a cabeça daquela pessoa. Para aquela pessoa poder olhar para frente e ter uma perspectiva de vida. Para aquela pessoa acreditar e correr atrás. E às vezes existem vários campos, vamos dizer assim, né? A escola, e todos os campos não generalizando, mas na escola tem um professor que às vezes não dá a mínima, às vezes tem um que se dedica muito. Em casa tem a família que super apoia a criança e a outra que nem vê a criança. A comunidade que ajuda de uma certa forma, ajuda aquelas crianças, tá vendo na rua, vamos colocar num projeto, vamos fazer alguma coisa, e os outros que não faz absolutamente nada. Então, dentro de todos esses campos tem os seus pós e os prós e contras. Então, eu acredito que é ter essa visão do que você quer mudar e ter um foco. Por exemplo, a Alegra tem o foco de atingir as crianças de uma forma que eles aprendam o educacional, o social, com que eles absorvem aquilo e que eles não fiquem só estacionados naquilo, naquela ajuda, naquela orientação. Que eles progridem e voltam para ajudar as outras pessoas que vão estar ali. Então não é uma questão, por exemplo, uma ajuda do governo que a gente só fica naquela ajuda do governo, né? A pessoa fica só naquela ajuda do governo. Não. É uma questão do quê? Você tem que ter essa visão de mostrar para aquela criança a perspectiva de vida. Ela tá passando por isso, a gente tá criando possibilidades para ela e através disso ela vai voltar para poder ajudar outras pessoas. Por quê? Porque ela viu que aquilo fez bem para ela. Porque ela acreditou e progrediu dentro daquilo que foi ingressado ali, seja educação, seja no social, no fortalecimento de vínculos, enfim. Eu tive um encontro com umas pessoas essa semana e eu tava conversando com umas mulheres e a gente ia apresentando mesmo a Alegra, falando, aí ela falou, eu falei pra ela assim, numa conversa a gente falou sobre a questão da criminalidade. E aí ela falou assim pra mim, mas a questão da criminalidade dentro da comunidade, eu falei, eu acredito que o crime ele é uma escolha. E aí ela falou, por quê? Eu falei, porque ele não tem que ser um caminho. Quando a gente está numa comunidade, se a gente não investir no social, se a gente não investir nos programas, nos projetos, a gente não está dando possibilidades para aquelas crianças. Entendeu? Então o crime vai ser um caminho que ela vai seguir. Agora, se a gente trazer toda essa possibilidade, toda essa orientação, mostrar, e a partir de tudo que ela vivenciou, ela sim escolheu o crime, foi uma escolha e não um caminho. Então, quando a gente vem com o social, a gente tem que criar possibilidades, mostrar para as crianças o que é aquilo para frente, qual é a sua perspectiva de vida. E dentro disso tentar, né, eu digo que é acreditar nas pessoas, no que elas têm dentro delas e fazer com que elas entendam e cresçam como pessoas de caráter, responsáveis, para a gente poder, quem sabe, ter, né, uma sociedade futura aí, porque a gente sabe que as crianças é o nosso futuro. E quando a gente traz o trabalho para as crianças, é isso. Vocês são o futuro. O que vocês querem fazer? O que vai ser? E muitas pessoas esquecem das crianças, né? Infelizmente. Ainda mais em comunidade. Sim, muito bem explanado. Muito bem explanado. E você não acha que tudo isso que você me falou é subversivo, é libertário? Que dá instrução, dá educação às pessoas
tira a venda dos olhos deles? Então, vamos dizer assim, depende de que forma que você passa. Por exemplo, nós estamos vivendo numa sociedade super democrática. Vamos falar na questão do bullying, vamos dizer assim. Não vejo toda essa democracia, mas tudo bem. Mais ou menos, vamos dizer assim, né? E, por exemplo, na questão do bullying, estamos trabalhando o bullying, a orientação com eles. Quando nós trazemos a informação do bullying para aquelas crianças, com que elas respeitem os outros, não vamos dizer que a gente não está jogando aquela carga neles de uma questão de obrigação. A gente tem que fazer com que eles entendam o que é certo e o que é errado. E através disso eles possam medir e olhar para suas posições, para suas ações, vamos dizer assim. Então a gente abordou o Setembro Amarelo, falando na questão do bullying. Quando você apresenta o bullying para uma criança, você tem que mostrar para ela aquilo que acontece. Pode, através de uma ação daquela criança com outra, ela pode estar constrangindo. E através disso, né, gera toda essa parte de frustração, onde pode estar prejudicando alguém. Então, aonde vem o respeito? E aí você mostra as possibilidades para eles, para que eles possam entender. Mas é claro, tem toda a sua expressão de liberdade. Então, cada um vai falar, eu acho isso que ela tá passando legal. Isso eu já não acho. Então, é você ter esse olhar. É isso quando eu falo da questão do olhar e da escuta, é isso. Quando você você apresenta um bullying, por exemplo, e você fala que a criança tá tendo uma questão de assédio ou intimidação, no olhar dela você vê se ela tá reprimida ou não. Ou se ela tá, não, eu tô bem e vai ficar tudo bem. Então, dentro disso, tem essa liberdade de expressão também. Mas quando a gente traz essa parte da educação, o que acontece? A gente sabe que nossos governantes impõem muita coisa, né? Vai ter que ser assim, e se não for assim, não é pra ser. Então, quando a gente vem trabalhando isso, eu trago o Projeto Alegra como possibilidades, como visão. Você mostra uma visão e todo mundo tem ali dentro, por exemplo, de uma roda de conversa, todo mundo expõe. Passamos a apresentação do bullying. O que vocês acharam? Eu achei isso. Então aquela criança tem voz ativa, ela consegue falar. E a gente sabe que às vezes, onde a gente tá, na sociedade que a gente tá, muitas pessoas não têm voz. Quando tem, acaba que tem toda essa, vamos dizer, intriga, porque um se expõe, o outro não gosta, porque as pessoas não respeitam o que o outro tem a dizer, né? E aí acabam que geram esses conflitos. Vocês recebem algum subsídio do governo, do município, do estado? Alegra? Não. Não? Como que vocês sobrevivem? Como vocês mantêm o projeto de vocês? Nós não temos nenhuma parceria, né, sendo privada ou pública. Eu só tenho parceria de um açougue que nos ajuda semanalmente, que é o Boi Amado. Eles sempre nos doam, o Danilo e a Lilian, eles nos doam 3 quilos de mistura por semana. E aí a gente consegue organizar isso, né? E eu tenho também uma parceria na minha questão de comunicação visual, que cuida das nossas redes sociais, que faz toda essa parte, que é a Versátil Design. São 2 parcerias firmadas conosco desde que a gente começou. E o restante são tudo amigos, colaboradores, pessoas que ajudam. Então a gente faz rifa, eu peço doação, eu exponho o que está faltando, o pessoal vem, a gente retira. Bianca, eu tenho 5 quilos de macarrão, a gente vai lá e pega. Bianca, eu tenho 1 quilo, eu tenho uma massa de tomate. O que a pessoa tem, a gente vai passando, vai arrecadando, para a gente poder manter o projeto. Então, porque nós servimos almoço e café da tarde lá. Um abraço para o Açougue Boi Amado e para a Versátil Design. Sim, continuem ajudando, e quem estiver próximo, quem estiver vendo e quiser ajudar também, sim, é bem-vindo. Bem-vindo. Certo. E conta pra gente um momento marcante no projeto que você viveu. Sei que tem vários, mas compartilha um conosco. Olha, eu não vou falar de um que eu vivenciei. Eu vou falar de um que outras pessoas vivenciou. O que acontece? Hoje, eu agora estou me dedicando somente à Alegra. Antes eu estava trabalhando, não sei. Então eu saía de lá 4 horas da tarde e chegava 4h05, que eu ia correndo, que é pertinho. E aí eu ficava até as 5 horas, que é o horário que eles saem. Então, o meu esposo, que é o Diego, que é o coordenador, né? E a minha mãe, que fica na cozinha, que é a Elisângela, eles estavam tomando conta mais ali pra mim de tudo, né? Então, além de tudo isso, eu ainda direcionava e organizava tudo de fora. Estamos trabalhando em outro lugar e a Alegra aí já completou 1 ano agora, em setembro. Então, é bem corrido. E dentro disso, a gente teve um momento do final do ano onde a gente pediu para as crianças escreverem cartinhas. Por quê? Porque a gente anda com o pessoal de motoclube e a gente falou pro pessoal, vamos ajudar, e todo mundo
falou, vamos fazer então, pede para as crianças escrever que a gente vai direcionar as cartinhas pra gente poder tentar apadrinhar. E nessa questão de escrever as cartinhas e tudo mais, a gente recolheu as cartinhas, eu e o Diego, meu esposo, e chegamos em casa e começamos a ler. E o Diego, ele é uma pessoa assim, muito centrada, né, não chora pra nada, aquela pessoa, eu digo que ele é um pouco ogro, né, às vezes. E eu comecei a ver o Diego chorar, e aí eu falei assim, poxa, o que tá acontecendo? E aí eu descobri que a única coisa que faz o Diego chorar é coisas relacionadas ao projeto, tanto que ele se doa, né, um sonho meu que ele mergulhou de cabeça e vivencia tudo isso. E ele começou a chorar e falou, meu, você não acredita. Aí eu falei, o quê? Ele falou, meu, a criança tá pedindo uma pizza. E aí eu falei pra ele assim, pra ele, Diego, uma criança teve a coragem de expor que tem a vontade de ter uma pizza. Mas imagina quantas outras também tem e acabou que não teve a coragem de escrever. E aí eu não parei, porque eu sou uma pessoa que quando eu determino uma coisa eu faço. Comecei a correr atrás de doação de pizza. Nossa, e foi indo, e perguntando, pedindo pro pessoal, falando, conseguimos. Isso foi na quinta. Na terça, quando eles chegaram, o Diego falou que todo mundo sentou e tal, e eles falam que vai ser a comida, né? Pra eles poderem ter ciência, pra ver se gosta, se não gosta, pra não ter desperdício. Aí o Diego disse que minha mãe já tava com todas as pizzas lá na mesa, toda assadinha, tal, cortando, e aí fica lá no refeitório, tem a partinha fechada, não dá pra eles ver. Aí disse que o meu esposo e minha mãe foram no refeitório e falou assim, crianças, hoje o almoço vai ser pizza. Nossa, disse que aquelas crianças vibrou tanto, que eu não presenciei esse momento, mas pelo relato do meu esposo e da minha mãe, eu senti a felicidade de ter conseguido as pizzas e ter levado pra eles. Uma coisa que pra nós, às vezes é normal comprar numa sexta-feira à noite comer uma pizza, a gente sabe que aquelas crianças não tem, e é algo que queria ter. E aí a gente começou a ver que muitos dos pedidos deles eram Nutella, chocolate, pizza, coisas que pra gente às vezes é bobagem, mas que pra eles não tinham e fez toda a diferença. Então naquele dia o Diego e a minha mãe disse que foi assim, emocionante de ver a vibração e a gratidão deles pela pizza. E comer até ficar, sabe, bem cheios. E aí adoraram. E eu falei, poxa, como a gente vê nessa questão, né, da diferença que a gente faz. Sendo pouco, porque a gente vê não é muito isso, é pouco. Mas a forma como aquela criança se sente assim, eu importo, alguém me ouviu, alguém me escutou e agora pela minha carta tá todo mundo aqui comendo pizza, entendeu? Então eu sempre busco, eu digo que eu, Bianca, sou uma pessoa que eu busco muito. Por exemplo, se eu tenho um foco, eu falei, eu quero fazer algo diferente com eles. Igual tivemos um passeio pro parque da Cidade da Criança. Se eu falo, eu quero fazer algo diferente com eles, eu vou atrás até eu conseguir proporcionar aquilo. Então eu sou uma pessoa de objetivos. Se eu falar, por mais difícil, vou levar muito não, muitos amigos meus e pessoas que eu conheço me bloqueiam no WhatsApp, porque às vezes a pessoa não tá na mesma vibe que você e acabam até te julgando de uma certa forma, mas dependente de tudo isso que acontece, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo. E desde que eu quis lançar a Alegra para trazer algo para aquela comunidade, ela vai sempre fazer algo, porque eu sempre vou correr atrás para poder concretizar aquilo. Muito bem. Realmente são momentos marcantes mesmo. Sim. E em algum dia você já pensou em desistir de tudo? Já ficou difícil? Já ficou árduo? Olha, eu sou uma pessoa que eu não desisto fácil, de verdade. E já passei por momentos muito difíceis. Eu digo que a gente tem um atendimento de terça e quinta, mas já chegou a ter terça-feira que a gente acorda e fala, poxa, o que a gente vai fazer? E aí vem toda aquela luta, aquela coisa, mas eu digo que Deus nunca desampara a gente, né? Quando a gente acredita e quando a gente tem foco, Deus conhece o nosso coração, a gente consegue chegar onde a gente sonha, né? Eu digo assim. E já passou por momentos muito difíceis, que eu falo, poxa, já teve gente que falou, você leva esse projeto, já teve pessoas que perguntam, mas por que você não cobra nada dos pais, das crianças? Eu falei, você já entrou na casa das famílias que eu atendo? Você já viu a realidade que eles vivem? Então é fácil falar quando tá de fora. Todas as crianças que estão dentro do projeto, foi crianças que eu passei, que eu vi, que eu conversei com a família, que eu sei quem é quem que tá ali. Não é simplesmente abriu e coloca as crianças lá. Não é isso. Eu sei quem é cada família, eu sei onde cada família mora, o que vivencia. Então,
dentro de tudo isso que acontece, é o que eu sempre falo, é ter essa visão de o que você está fazendo por aquelas pessoas, né? Quem são as pessoas que você está ajudando? E aí, dentro de tudo isso, eu penso, poxa, hoje tá difícil, mas nunca falta, sempre vai dar certo. Então é só uma fase. E aí, dentro disso, já passamos por momentos, sim, porque às vezes eles querem repetir, tem coisa que às vezes não dá pra repetir, mas pelo menos tem ali pra oferecer pra todos eles, né? Com uma qualidade com que eu sei que às vezes a única refeição que alguma das crianças que estão ali tem é essa. É só da escola, infelizmente. É a realidade. Então, dentro disso a gente se esforça. Eles gostam mais de macarrão, né? Porque arroz e feijão, eu acho que ele já tem bastante em casa, vai sempre comendo aquilo. Aí quando faz um macarrão, às vezes tem com salsicha, às vezes tem com carne moída, às vezes tem com linguiça. E aí cada vez tem uma coisa diferente. Dia de festinha de aniversariante, tem um salgadinho, tem um hot dog, tem alguma coisa. E aí o dia que eles mais falam, nossa, hoje é festa, né? Hoje tem isso. Então, não é fácil. Mas sempre eu corro atrás, junto com todas as pessoas que me apoiam na Alegra, que me ajudam também. E a gente consegue sempre concluir com qualidade o atendimento, graças a Deus. Quem quiser ser voluntário, quem quiser fazer uma doação, como é que encontra a Alegra? Nós temos as nossas redes sociais, que é o Instagram e Facebook, né, que é @Associação Alegra Comunidade. Lá na nossa descrição, na nossa bio do Instagram, tem o nosso link já que direciona para o WhatsApp da Alegra, onde a gente consegue pegar, onde a pessoa consegue obter todas as informações. E também conseguem tá vendo, vamos dizer, no Instagram são as informações mais precisas e nos destaques tem mais o dia a dia. O Facebook é mais completo, por exemplo, tem o dia a dia das crianças, as coisas que acontecem, a descrição e tudo mais. E para poder doar pode chamar através, né, do chat, inbox, e pode também chamar através do WhatsApp que a gente direciona. A gente tem o nosso Pix da associação, que é a nossa conta da Alegra Comunidade, e as pessoas fazem basicamente doação em valor por lá. E muitas pessoas falam, Bianca, eu tenho uma doação tal. Aí a pessoa me manda mensagem e eu e o Diego a gente vai e retira aquela doação. Você quer falar o Pix? O Pix da associação é 44-481-496 1000 Associação Alegra Comunidade. E nós retiramos também doações. Ok. Bianca, muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Imagina, por ter falado um pouquinho da sua visão sobre educação. Educação é o principal semente para mudar uma nação, para mudar o mundo, para mudar vivências. Sim. Que Deus abençoe o trabalho de vocês, que vocês venham a crescer a cada vez mais e a cativar mais crianças e resgatá-las desse mundo terrível. Nós sabemos que existe nas comunidades o poder paralelo da criminalidade, da violência, do abuso. Sim. Que vocês sejam sempre a diferença onde vocês pisarem os pés. Obrigada. Gratidão.